Olá, estudantes do segundo ano do ensino médio, em projeto de vida. Hoje eu, professora Eliane Urbanski, o André Costa e o André Aguinaldo, que foram companheiros durante o ano inteiro, vamos gravar a aula número 37 e 38 para os segundos anos, e o nome da aula é Como Saber se Corrigiu o Problema? E nós vamos trabalhar as virtudes de coragem e tolerância, e as habilidades de perseverança, proatividade, autonomia e compromisso. Sejam bem-vindos, meus colegas. André Costa. Obrigado, professora, né? Um prazer a gente poder estar junto novamente, mesmo que seja à distância, para poder gravar essa aula e proporcionar a esses meninos aí um pouquinho mais de conhecimento nesse momento tão importante da vida deles, que é o segundo ano, né? Nós já estamos caminhando para o final do ano letivo. O ano que vem eles já vão, né, vislumbrar aí, começar a planejar ainda mais, a executar os planos que eles já foram, né, planejando aqui nas aulas de projeto de vida. Um grande abraço, para mim é uma alegria muito grande. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a essa aula, né? E vamos para a nossa, então, penúltima aula do projeto de vida. Então, que é uma aula que eu quero que vocês realmente aproveitem bastante, porque precisamos saber se realmente o nosso check-in, descobrir o problema, foi resolvido, beleza? Então vamos lá. Como que a gente pode fazer para saber se deu certo antes de dar errado? Então, ali, como saber se corrigiu o problema? Nós estamos trabalhando nos segundos anos, praticamente de julho para cá, a produção do nosso PA, que é o plano de ação. Na verdade, esse material ele não foi produzido pelos alunos de uma maneira assim como os outros anos foram trabalhados, mas todas as aulas estão sendo esclarecidas que o PA é um documento importante para os segundos anos, porque o projeto de vida prevê que ali nos segundos anos os estudantes eles estão preparando ali o plano de ação que eles vão ter para a vida, para o final do segundo do ensino médio, para a entrada no pós-médio que se faz no terceiro ano. Então, nós vamos trabalhar aqui um pouquinho nessa aula, um pouquinho ali de como saber como a gente vai fazer para corrigir os problemas dentro do PA, dentro daquela estrutura de organização para o nosso futuro. Não é? A gente trabalhou nas aulas anteriores o PA e agora a gente vai dar uma revisadinha. Além de entender todo o detalhamento do PA, que é o plano de ação, é preciso compreender como se deu a sua operacionalização dele até agora, pois é comum os estudantes fazerem uso do PA de forma automática, sem relacionar as ações executadas aos resultados alcançados. Isso acontece muito na aplicação das ações corretivas para evitar desvio de problema. Refletir como foi aplicado os recursos na solução, correção de problemas, ajuda a identificar oportunidades e crescimento e inovação. Este é o conteúdo desta aula. Ali, os objetivos gerais para essa aula é refletir sobre os recursos pessoais mobilizados para a solução de problemas, avaliar a adequação da ação corretiva para a solução de um problema ou até mais problemas, relacionar as ações corretivas na solução do problema com as suas metas estratégicas e objetivos, refletir sobre a capacidade resolutiva que todos nós temos e é inerente ao ser humano, é sobre sobrevivência. Nós temos sempre a capacidade de resolver porque temos dentro de nós, né, o intuito de sobreviver ao mundo. Identificar oportunidades de crescimento e inovação através dos erros cometidos e problemas que surgem esse ano mais do que nunca. Refletir sobre a liberdade de criação da própria vida e as oportunidades de crescimento e inovação em detrimento dos riscos e problemas. Identificar na construção do PA ou do projeto de vida pontos positivos que estimulem a querer melhorar a cada dia. Muitas vezes nós temos pontos positivos que a gente faz automaticamente, que a gente nem presta atenção. Essa aula também a gente vai trazer à tona essa identificação desses pontos positivos. Elencar os principais resultados alcançados desde o início da construção do projeto de vida até o momento presente. Só uma sugestão, né, que vale a pena ler,
eu ainda não li, mas é um dos livros que eu tenho um grande desejo de ler. É o Pare de Se Sabotar e Dê a Volta por Cima. Isso conta, esse livro ele fala, né, do que aconteceria se, em vez de você se concentrar naquilo que já fez bem, passasse a identificar seus pontos fracos, aqueles comportamentos que já viraram hábito, mas continuam a impedir seu alcance, né, que você alcance seu melhor desempenho. Então, assim, ele fala sobre a questão que muitas vezes nós fazemos algumas coisas e que a gente faz meio que no automático e que precisa muitas vezes um autoconhecimento para que a gente possa identificar qual que é a nossa limitação, qual que é a nossa personalidade, e assim nós parássemos, né? A gente parar, de certa forma, de evitar o nosso próprio crescimento, né? E evitar o nosso próprio sucesso. Então é um livro assim, muito interessante, é um dos livros assim, que eu tenho muita vontade de ler, eu ainda não achei, não consegui encontrá-lo, mas é um livro que eu tenho desejo, até inclusive se algum dos professores tiver e quiser me emprestar, eu aceito, tá? Atividades, acertos e erros. Planejar, executar e acompanhar qualquer projeto não é fácil, nem que seja de brincadeira. Há uma lista interminável de detalhes que, não se levamos a sério, podem levá-lo a seguir o caminho errado. Nessa tarefa, até mesmo as pessoas mais experientes falharam e cometeram muitos erros, até que foram capazes de aprender rapidamente com suas falhas e conseguiram evitar problemas futuros. Nas aulas anteriores, você aprendeu a identificar os principais problemas do seu PA e corrigindo a tempo. Contudo, alguns erros podem ser sutis e, por isso, tornam-se difíceis de serem notados. Assim, como saber se realmente você corrigiu o problema ou se escolheu as ações mais adequadas naquele momento? Faça um checklist para você aplicar a cada uma das ações avaliando. Antes de poder passar para frente aqui, eu queria uma só sugestão para vocês ir no YouTube e procurar os maiores erros de engenharia, né? O que aconteceu por planejar as coisas direitinho, coisas imensas que deram muito errado, né? Também aproveite e veja maiores ousadias da engenharia, né, que a engenharia realmente é algo muito bacana. Então, você vai responder as seguintes perguntas sobre o seu PA. Foi possível perceber que o seu desempenho aumentou? De que forma? Suas ações corretivas representaram um único caminho a ser escolhido? Por quê? Foram elas fruto de decisões racionais ou emotivas? Justifique sua resposta. Elas representaram o que você realmente queria fazer? Qual o seu grau de satisfação quanto a elas? Ao executá-las, você acha que perdeu tempo? Como isso se refletiu no seu PA? Elas representaram algum tipo de mudança de hábitos para você? Quais? Qual foi o seu grau de desenvolvimento, execuções e ações? Justifique. E mesmo que elas não tenham sido as mais acertadas, existia algum tipo de recompensa, vantagem, retorno positivo? Foram executadas a partir de uma lista de prioridades ou de urgências? Elas minimizaram suas atividades, ameaças ou riscos? São perguntas que você irá responder para fazer o checklist do seu PA, que a Eliane acabou de falar. Até o momento, olhamos os aspectos gerais dos desvios e acertos relacionados à ação para combater um problema detectado no PA. Óbvio, todo PA tem um problema, nem que seja, como eu li agora atrás, sutil. Para entender melhor os fatores que interferem nesse processo, vamos retomar a operação do seu plano, para que você possa agir de maneira eficiente sobre eles. Essa é a lógica seguida pelo PDCA, o ciclo virtuoso de melhoria contínua. Não é ciclo vicioso, é ciclo virtuoso, ok? Portanto, vamos buscar ajustar essa nossa brincadeira. E aqui eu botei um PDCA bem bonito aqui, né? Achei o PDCA bacana, relembrando o ciclo PDCA, que começa aqui em planejar, executar, avaliar e agir, né? E quando você chega no agir, você volta a planejar de novo. É assim que funcionam as coisas. A partir do seu checklist, revisado anteriormente, quais foram as ações corretivas que não resultaram na solução dos seus problemas? Verifique quais foram as estratégias e as metas correspondentes a cada uma das ações citadas anteriormente. A depender do caso, ajuste ou reformule cada estratégia e meta,
Não esqueça que elas devem estar alinhadas à visão, missão, objetivos que você traçou. Toda essa visão, missão, objetivos tem uma função clara que você não deve deixar ela para trás. Aqui agora eu vou passar para o meu amigo... Não, mas para a Eliane. Para a Eliane poder continuar aqui. Zona de aprendizagem. A experiência adquirida ao longo da operacionalização do PA o fez chegar até aqui e lhe proporcionou aprendizado, pois você pôde rever seus erros. Todavia, isso não significa que tudo já foi aprendido. Ao contrário, ainda há muito pela frente. Sobre o processo de revisão, ajuste a reelaboração das estratégias e métodos feito na atividade anterior. Existe algo muito valioso que faz toda a diferença no sucesso do seu projeto de vida. É o valor que você atribui àquilo que aprendeu e como aplica esse conhecimento na sua vida. Ou seja, o quão importante é valorizar o que você sabe para fazer disso seu potencial. E é isso aí. Vou parar aqui um pouquinho e voltar novamente ao que eu já tinha iniciado, né? Muitas vezes a gente não percebe o que sabe de fato e não dá tanto valor. É muito importante na hora da gente revisar, da gente fazer o PDCA ali, é muito importante detectar onde está o erro, qual é o erro e como corrigir. Mas também é extremamente valioso para o nosso processo de aprendizagem nós descobrirmos e valorizarmos o que a gente sabe de fato, sabe, sem precisar muito esforço, e pode ser coisas extremamente sutis, não é verdade? Pode passar, Andrezinho. Sempre defendi fervorosamente que o autoconhecimento é uma das ferramentas mais poderosas para a sua vida. Um benefício que o autoconhecimento traz e que tem um valor inestimável é lhe dar consciência do que você sabe e do que você não sabe. Pouca gente sabe com clareza sobre o seu diferencial. Aliás, tem uma pegadinha aqui. Às vezes, você não dá valor devido para as coisas que você faz com maestria. Muito bem, né? Por quê? Porque aquilo que você faz muito bem, normalmente, vem com tanta naturalidade que você não percebe o quão valioso é. É mais fácil admitir aquilo que nos é mais difícil de fazer. No outro extremo também são poucas as pessoas que têm a clareza sobre seus pontos fracos. Isso acontece porque os maiores pontos fracos de alguém pode ser meras sutilezas. Às vezes a pessoa sabe muita coisa, mas o ponto fraco dela é a arrogância, não é verdade? Quando estamos pensando em diferenciais, eles podem ser sutilezas, não necessariamente habilidades amplas, tais como programar ou escrever bem. Por exemplo, talvez o seu maior potencial seja saber acalmar as pessoas quando é preciso, ou talvez seja saber contar histórias cativantes, ou talvez seja saber encantar com seu brilho nos olhos. Use seu dia para entender melhor quais são as características para o seu potencial e quais podem ser melhoradas. Só por saber o que você sabe e o que você não sabe, você escolherá ser diferenciado. A partir da leitura do trecho do livro de Bell, reflita sobre os erros e acertos do seu PA e procure escrever 2 coisas. Então, é o texto anterior ali. Isso aí vocês podem fazer mediante assistir a aula no Classroom. Podem escrever ali, tanto no caderno de vocês, com o nome da aula, quanto também pode escrever ali para a gente como uma tarefa. O melhor resultado alcançado por você no seu PA. O que você tira de você, assim, com tudo o que você aprendeu nas aulas de projeto de vida dos segundos anos, né? A sua missão, por que você surgiu no mundo, o que você acha, né? Que você nasceu para ser alguma coisa, essa é a sua missão, a sua visão de futuro, o que você deseja ser no futuro, quais são as suas metas, os seus objetivos alcançados. Então, qual o melhor resultado que você alcançou até então? E o erro ou falha que foi mais difícil de corrigir em seu PA até agora, né? Responda quais foram os fatores ou habilidades pessoais que você não sabia que possuía. Às vezes você sabe agora, através das aulas de projetos de vida, que você tem uma doçura no falar, que você tem uma calma.
quando todo mundo está num problema muito grande, você tem a característica de acalmar. Então, escreva isso aí, quais foram as habilidades que você descobriu que tem, a partir de você pensar no seu PA ali. Refletindo nos fatores potenciais citados anteriores, que é o que eu pedi para vocês fazerem ali, como você acha que eles podem estimulá-lo a experimentar a busca de coisas novas para a sua vida? De que forma? Aí acho que é bom você falar o time de inovação aí, Andrezinho, porque você é bom no inglês. Tranquilo. Time da inovação. Time é tempo, tá, gente? É saber o horário certo, é hora de começar de novo, é saber o momento de começar, de parar, de retomar, tá? É isso. Então, o timing pode ser definido como a sensibilidade para enxergar o momento propício para a realização de algo. Isso é o tempo que você percebe uma oportunidade para executar uma ação específica. O timing é fruto de experiências, fracassos e conquistas, bem como os seus instintos. De modo geral, ter um timing pode ser o mesmo que ter uma ideia a experimentar ou começar algo de novo, né? Então, quando você vai fazer o timing, é aquele negócio que você já errou em uma situação, ou você nem errou, mas já participou de uma coisa e vai fazer de novo, você tem experiência sobre isso. Então, aqueles erros bobos, você espera que você não erre de novo. Você pode errar erros novos, mas os mesmos velhos esperam não errar de novo. Por quê? Porque você tem experiência, não você sabe onde é que está e vai com mais cautela. É uma constante as pessoas do timing apresentarem a disponibilidade para aprender, a sensibilidade para interromper ou continuar algo, bem como a necessidade de experimentar coisas novas. A partir disso, leia o texto que segue abaixo, no caso, acima. Aí eu vou voltar de novo e pedir para a Eliane continuar a leitura. Que eu não vou ler, eu vou contar, porque essa história eu sei bem. Conta no mito de Ícaro, né, que Ícaro era filho de Dédano. Dédano é uma espécie de construtor. O que seria agora um engenheiro de construção? Então, na ilha de Creta tinha um rei. O rei da ilha de Creta, o nome dele era Minos. E ele teve um filho. Acho que esse filho vocês já ouviram falar. Os estudantes já ouviram falar muito. É o Minotauro. Ele teve um filho que era metade um touro e metade homem. Mas ele era um devorador de pessoas. Todas as cidades que dependiam da ilha de Creta tinham que mandar, a cada 7 anos, jovens, tanto homens quanto jovens meninas e jovens meninos virgens, para que esse monstro, o Minotauro, se alimentasse. Como esse monstro era filho do rei Minos, não podia ser morto, segundo a mitologia, né? Então, o que Minos fez? Ele contratou Dédano para construir o labirinto. Esse labirinto era um lugar com várias entradas e várias saídas, que esse labirinto era difícil sair de dentro dele. E aí o rei Minos contratou Dédano, que ficou anos e anos construindo. Quando terminou, foi colocado dentro desse labirinto o Minotauro. Só que daí o rei tinha um problema, porque ele tinha contratado dois homens, né? Dédano e o filho dele, Ícaro, para construir. E ele não queria que ninguém soubesse a verdadeira entrada, porque só tinha uma capaz de ser verdadeira, porque tinha muitas falsas. Então, ele deixou, ele fez com que prendeu Ícaro e Dédano para sempre dentro do calabouço, dentro do labirinto também. E Dédano, esse construtor, aí no texto fala sobre ele gostaria muito de livrar o filho dele dessa prisão. Então, ele teve uma ideia. Ao longo de muitos anos, ele juntou penas que caíam, penas das aves que passavam voando. Ele juntou muitas penas, e com essas penas ele construiu 4 par de asas, 2 para o filho dele, Ícaro, e 2 para ele. E colou essas asas com cera. E ele pediu para o filho dele, Ícaro, que ele não voasse muito alto, perto do sol, porque o sol poderia derreter ali a cera e eles poderiam cair e morrer. Então, no texto ali fala um pouquinho, né, que Ícaro desobedeceu o seu pai, ele voou alto demais e Ícaro caiu no mar Egeu e morreu. Por isso mesmo,
que é aquela região lá da Grécia, fala um pouquinho. Aí, ali conta um pouquinho a ilusão de Ícaro. E todos sabem o que aconteceu, né? A cera derreteu, Ícaro, filho adorado, perdeu suas asas, caiu no mar e morreu. A lição desse mito, vamos para a lição do mito. Não desobedeça ao rei, principalmente não desobedeça ao seu pai. Não pense que você é melhor do que realmente é. Acima de tudo, jamais acredite que você tem a capacidade de fazer o que um Deus pode fazer. Então, ali, a gente tira desse mito esse aprendizado, a não desobediência. Ou talvez ali para o projeto de vida, traz ali a gente tentar saber saber sobre a soberba. A soberba é se achar demais, querer se achar demais, né? Então, eu sei fazer, porque eu já aprendi, sei melhor que você, e vou fazer, vou surpreender você. É claro que isso é interessantíssimo, a gente não ter soberba, a gente pensar nisso. O que não ter soberba, então, é o mesmo do que ser humilde. Então, a característica, a virtude da humildade, ela é bem bacana. Mas aí, em contrapartida, muda de slide, Andrezinho. Fala um pouquinho também do que o mito também fala ali, mas ele não é muito esclarecido, né? A parte do mito que não é contado, que não lhe contaram, além de dizer que Ícaro, para não voar muito alto, Dédalo instruiu também o filho a não voar muito baixo também, porque se ele voasse muito perto do mar, as águas do mar destruiria também a sustentação das asas. A sociedade mudou o mito, incentivando a esquecer da parte sobre o mar e criou uma cultura na qual somos constantemente lembrados dos perigos de nos levantarmos, de nos destacarmos e assim criarmos um tumulto. Os industriais tornaram-se a arrogância um pecado capital, mas de forma conveniente, convincente, também ignoraram o outro erro muito mais comum, contentar-se com pouco. É muito mais perigoso voar muito baixo do que muito alto, porque parece seguro voar baixo. Estabelecem as expectativas baixas e sonhos pequenos, e nos contentamos com menos do que somos capazes. Ao voar muito baixo, decepcionamos não apenas a nós mesmos, mas também àqueles que dependem de nós ou podem se beneficiar do nosso trabalho. Somos ali tão obcecados pelo risco de brilhar que fazemos todo o possível para evitar isso. A contrapartida também é muito verdadeira, de que voar, que ter sonhos pequenos também é muito perigoso. Se a soberba nos faz cair, a falta, né, de sonhos, a falta da proatividade também é um pecado, porque muitos de nós temos capacidade, inclusive, acho que vocês, meus colegas, o André Costa também pode até comentar, tem estudos dizendo que nós, seres humanos, usamos 5% da nossa capacidade intelectual. E nós construímos tudo isso no mundo. Olha quanta inovação, quanta tecnologia. Agora, nessa pandemia, está simplesmente sendo muito rápida a descoberta de uma vacina eficaz. Tem vacinas ali praticamente nas portas de ser usada, que tem 95% de eficácia em 8 meses de pandemia. Então, isso é uma tecnologia, uma inovação, uma coisa assim, digna de ser aplaudida por nós, seres humanos, a nossa conquista, não é? Mas muitos de nós temos medo de nos arriscar. Temos medo de sonhar alto, de querer muito mais para a nossa vida. E a gente tem que saber a medida exata. E entre a soberba, muita soberba e muita humildade, a gente tem que encontrar uma balança ali, não é verdade, Andrezinho? Sim, é verdade. E essa balança, às vezes, está na nossa frente, no nosso nariz, e nós não conseguimos ver essa balança, né? Às vezes até a gente vê, mas às vezes quer ignorar, né? E eu queria comentar sobre a questão da capacidade mental de poder fazer coisas maravilhosas com o cérebro, quantidade de cérebro, quantidade de neurônios que a gente usa. Parece que eu uso 100%, mas não está bom. Faço coisas talvez de criança, né? Então, alguma coisa precisa ser afinada dentro da minha cabeça aqui, né? Ele deve pensar de forma criativa em alguns pontos. Pessoal? Então, aqui estamos falando sobre considerando a liberdade da própria visão, de poder, você pode fazer algumas coisas que pode ser criativo para poder fazer o seu projeto de vida, o seu PA, se ficar bom, né? Em linhas gerais. Então, você tem que ter algumas visões aqui, pessoal.
visão de futuro, o seu lugar de chegada, onde você quer estar, objetivos pessoais, seus propósitos a médio prazo, né? Ações, o que fazer para alcançar esses objetivos, resultados, é importante resultados, não é querer do futuro já pular para resultados, né? Tem aí um entre-termo aí que precisa ser considerado, precisa ser levado a sério, suas conquistas pessoais e quais considerações fez na hora de reelaborar o seu projeto, que com certeza é aquela fotografia bonita que eu passei lá no fundo, que é famoso PDCA. André, lê para nós aqui, siga a receita do bolo. Acho que o André caiu, será a conexão dele? Não sei se você está vendo ele aí. Não, eu não estou vendo ele. Eu vou começar a ler, então, tá? Deixa que eu faço, tá, Liane? Poxa. Então tá. Siga a receita do bolo. A aventura humana está em superar os próprios limites, aprendendo com os próprios erros. Na atividade anterior, você viu que para construir um PA é se aventurar nas possibilidades da vida de forma consciente, sabendo que cada passo dado pode levá-lo a uma conquista. Chegar ao fim dessas aulas representa, sem dúvida, uma mudança, pois você poderá enxergar a vida de uma outra forma e, consequentemente, poderá adquirir novos hábitos. Ser proativo, começar algo tendo em mente o objetivo a ser atingido, estabelecer prioridades, entre outras atitudes. Porém, nada disso tem sentido se você realmente não levou a sério o seu projeto de vida, pois a receita do bolo pode até ser uma das melhores, ensinar tudo passo a passo, mas o grande diferencial dela está naquele segredo que ninguém conta para ninguém, que só você detém. Pensando nisso, reflita sobre o seu projeto de vida e busque elencar alguns pontos que fazem com que você queira ser melhor a cada dia, que o estimulem a não desanimar diante dos problemas que ainda devem surgir. Em casa, busque fazer uma pesquisa para descrever aqui alguns exemplos de pessoas que, diante de um grande problema, transformam suas vidas positivamente ou que enxergam uma oportunidade para crescer e mudar a vida de outras pessoas. Na próxima aula, conte-nos as histórias a um colega seu, tá? Gente, então chegamos aqui ao finalzinho de mais uma aula. Essa aula nos durou 27 minutos, né? Então, vamos saber corrigir o problema. Esse corrigir o problema, ele tem que ser frequente, ele tem que ser diário, ele tem que ser a cada vez que for necessário. Você precisa corrigir esse problema. O nosso amigo André, parece que a internet dele caiu aqui, né, no meio da nossa transmissão, mas aqui vou fazer as vezes dele. Vou agradecer pela presença, agradecer por assistir o vídeo, agradecer você por ter estudado um pouquinho mais e dar você até um até logo, né? E possa assistir o vídeo e ter realmente proveito. E faça sim o seu checklist, o seu PA e o seu PDCA, pois vai te ajudar muito na sua vida em qualquer parte de que você for. Essa é a sua forma de ver o mundo, de ver as suas coisas, de ver suas ações, usando o PDCA, vai ajudar e vai fazer você ir mais longe e ir para frente. Obrigado pela atenção, bons estudos e até mais. Tchau, galerinha. Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima aula de PV. Tchau.